Ele viu nisso o indício da vontade de Deus e fixou sua morada nesse lugar. É que o sinal portador de significação religiosa introduz um elemento absoluto e põe fim à relatividade e à confusão. Qualquer coisa que não pertence a este mundo manifestou-se de maneira apodítica, traçando desse modo uma orientação ou decidindo uma conduta. Quando não se manifesta sinal algum nas imediações, o homem provoca-o, pratica, por exemplo, uma espécie de evocatio com a ajuda de animais. São eles que mostram que lugar é suscetível de acolher o santuário ou a aldeia. Trata-se, em resumo, de uma evocação das formas ou figuras sagradas, tendo como objetivo imediato a orientação na homogeneidade do espaço. Pede-se um sinal para pôr fim à tensão provocada pela relatividade e ansiedade alimentada pela desorientação, em suma, para encontrar um ponto de apoio absoluto. Um exemplo, persegue-se um animal feroz e, no lugar onde o matam, eleva-se o santuário, ou então põe-se em liberdade um animal doméstico, um touro, por exemplo. Procuram-no alguns dias depois e sacrificam-no ali mesmo onde o encontraram. Em seguida levanta-se o altar e ao redor dele constrói-se a aldeia. Em todos esses casos, são os animais que revelam a sacralidade do lugar, o que significa que os homens não são livres de escolher o terreno sagrado, que os homens não fazem mais do que procurá-lo e descobri-lo com a ajuda de sinais misteriosos. Esses poucos exemplos mostram-nos os diferentes meios pelos quais o homem religioso recebe a revelação de um lugar sagrado. Em cada um desses casos, as serofanias anularam a homogeneidade do espaço e revelaram um ponto fixo. Mas, visto que o homem religioso só consegue viver numa atmosfera impregnada do sagrado, é preciso que tenhamos em conta uma quantidade de técnicas destinadas a consagrarem-lhe o espaço. Como vimos, o sagrado é o real por excelência, ao mesmo tempo poder, eficiência, fonte de vida e fecundidade. O desejo do homem religioso de viver no sagrado equivale, de fato, ao seu desejo de se situar na realidade objetiva, de não se deixar paralisar pela relatividade sem fim das experiências puramente subjetivas, de viver num mundo real e eficiente, e não numa ilusão. Esse comportamento verifica-se em todos os planos da sua existência, mas é evidente no desejo do homem religioso de mover-se unicamente num mundo santificado, quer dizer, num espaço sagrado. É por essa razão que se elaboraram técnicas de orientação, que são, propriamente falando, técnicas de construção do espaço sagrado. Mas não devemos acreditar que se trata de um trabalho humano, que é graças ao seu esforço que o homem consegue consagrar um espaço. Na realidade, o ritual pelo qual o homem constrói um espaço sagrado é eficiente à medida que ele reproduz a obra dos deuses. A fim de compreendermos melhor a necessidade de construir ritualmente o espaço sagrado, é preciso insistir um pouco na concepção tradicional do mundo. Então logo nos daremos conta de que o mundo todo é, para o homem religioso, um mundo sagrado. Caos e cosmos. O que caracteriza as sociedades tradicionais é a oposição que elas subentendem entre o seu território habitado e o espaço desconhecido e indeterminado que o cerca. O primeiro é o mundo, mais precisamente, o nosso mundo, o cosmos. O restante já não é um cosmos, mas uma espécie de outro mundo, um espaço estrangeiro, caótico, povoado de espectros, demônios, estranhos equiparados, aliás, aos demônios e às almas dos mortos. À primeira vista, essa ruptura no espaço parece consequência da oposição entre um território habitado e organizado, portanto cosmizado, e o espaço desconhecido que se estende para além de suas fronteiras. Tem-se de um lado um cosmos e de outro um caos. Mas é preciso observar que, se todo o território habitado é um cosmos, é justamente porque foi consagrado previamente, porque, de um modo ou outro, esse território é obra dos deuses ou está em comunicação com o mundo deles. O mundo quer dizer, o nosso mundo, é um universo no interior do qual o sagrado já se manifestou e onde, por consequência,
A ruptura dos níveis tornou-se possível e se pode repetir. É fácil compreender porque o momento religioso implica o momento cosmogônico. O sagrado revela a realidade absoluta e, ao mesmo tempo, torna possível a orientação. Portanto, funda o mundo, no sentido de que fixa os limites e, assim, estabelece a ordem cósmica. Tudo isso sobressai com muita clareza do ritual védico concernente à tomada de posse de um território. A posse torna-se legalmente válida pela ereção de um altar do fogo consagrado a Agni. Disse que se está instalado quando se construir um altar de fogo, Garpatya, e todos aqueles que constroem um altar do fogo estão legalmente estabelecidos Shatapatha Brahmana. Pela ereção de um altar do fogo, Agni tornou-se presente e a comunicação com o mundo dos deuses está assegurada. O espaço do altar torna-se um espaço sagrado. Mas o significado do ritual é muito mais complexo, e quando nos damos conta de todas as suas articulações compreendemos porque a consagração de um território equivale à sua cosmização. Com efeito, a ereção de um altar a Agni não é outra coisa senão a reprodução, em escala microcósmica, da criação. A água onde se amassa a argila é equiparada à água primordial. A argila que serve de base ao altar simboliza a terra, as paredes laterais representam a atmosfera, etc. E a construção é acompanhada de estrofes explícitas que proclamam qual região cósmica acaba de ser criada. Shatapatha Br. 1, 9, 2, 29, etc. Consequentemente, a elevação de um altar do fogo, a única maneira de validar a posse de um território, equivale a uma cosmogonia. Um território desconhecido, estrangeiro, desocupado, no sentido, muitas vezes, de desocupado pelos nossos, ainda faz parte da modalidade fluido e larvar do caos. Ocupando e, sobretudo, instalando-se, o homem transforma-o simbolicamente em cosmos mediante uma repetição ritual da cosmogonia. O que deve tornar-se o nosso mundo, deve ser criado previamente, e toda a criação tem um modelo exemplar, a criação do universo pelos deuses. Quando os colonos escandinavos tomaram posse da Islândia, Landnama, e a rotearam, não consideraram esse empreendimento nem como uma obra original, nem como um trabalho humano e profano. Para eles, seu trabalho não era mais do que a repetição de um ato primordial, a transformação do caos em cosmos, pelo ato divino da criação. Trabalhando a terra desértica, repetiam de fato o ato dos deuses que haviam organizado o caos, dando-lhe uma estrutura, formas e normas. Quando se trata de arrotear uma terra inculta ou de conquistas de ocupar um território já habitado por outros seres humanos, a tomada de posse ritual deve, de qualquer modo, repetir a cosmogonia. Porque, da perspectiva das sociedades arcaicas, tudo o que não é o nosso mundo não é ainda um mundo. Não se faz nosso um território senão criando-o de novo, quer dizer, consagrando-o. Esse comportamento religioso em relação a terras desconhecidas prolongou-se, mesmo no Ocidente, até a aurora dos tempos modernos. Os conquistadores espanhóis e portugueses tomavam posse, em nome de Jesus Cristo, dos territórios que haviam descoberto e conquistado. A ereção da cruz equivalia à consagração da região e, portanto, de certo modo, a um novo nascimento. Porque, pelo Cristo, passaram as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. A terra recentemente descoberta era renovada, recriada pela cruz. Consagração de um lugar, repetição da cosmogonia. É importante compreender que a cosmização dos territórios desconhecidos é sempre uma consagração, organizando um espaço, reitera-se a obra exemplar dos deuses. A relação íntima entre cosmização e consagração atesta-se já aos níveis elementares de cultura, por exemplo entre os nômades australianos cuja economia se encontra ainda no estágio da colheita e da caça à miúda. Segundo as tradições dos Ashilpa, uma tribo Arunta, o ser divino Numbakula cosmizou, nos tempos míticos,
o futuro território da tribo, criou seu antepassado e fundou suas instituições. Do tronco de uma árvore da goma, Numbecula mudou o poste sagrado, Kauaua, e, depois de o ter ungido com sangue, trepou por ele e desapareceu no céu. Esse poste representa um eixo cósmico, pois foi à volta dele que o território se tornou habitável, transformou-se num mundo. Daí a importância do papel ritual do poste sagrado. Durante suas peregrinações, os Ashilpa transportam-nos sempre consigo e escolhem a direção que devem seguir conforme a inclinação do poste. Isto permite que os Ashilpa, embora se desloquem continuamente, estejam sempre no seu mundo e, ao mesmo tempo, em comunicação com o céu, onde Numbacula desapareceu. Se o poste se quebra, é a catástrofe, é de certa maneira o fim do mundo, a regressão ao caos. Contam Spencer e Gillen que, tendo-se quebrado uma vez o poste sagrado, toda a tribo foi tomada de angústia, seus membros vaguearam durante algum tempo e finalmente sentaram-se no chão e deixaram-se morrer. Esse exemplo ilustra admiravelmente, em um só tempo, a função cosmológica do poste ritual e seu papel soteriológico. De um lado, o Kauaua reproduz o poste utilizado por Numbacula para cosmizar o mundo. De outro, é graças ao poste que os Ashilpa acreditam poder comunicar-se com o domínio celeste. Ora, a existência humana só é possível graças a essa comunicação permanente com o céu. O mundo dos Ashilpa só se torna realmente o mundo deles na medida em que reproduz o cosmos organizado e santificado por Numbacula. Não se pode viver sem uma abertura para o transcendente. Em outras palavras, não se pode viver no caos. Uma vez perdido o contato com o transcendente, a existência no mundo já não é possível, e os Ashilpa deixam-se morrer. Instalar-se num território equivale, em última instância, a consagrá-lo, quando a instalação já não é provisória, como nos nômades, mas permanente, como é o caso dos sedentários, implica uma decisão vital que compromete a existência de toda a comunidade. Situar-se num lugar, organizá-lo, habitá-lo, são ações que pressupõem uma escolha existencial, a escolha do universo que se está pronto a assumir ao criá-lo. Ora, esse universo é sempre a réplica do universo exemplar criado e habitado pelos deuses, participa, portanto, da santidade da obra dos deuses. O poste sagrado dos Ashilpa sustenta o mundo deles e assegura a comunicação com o céu. Temos aqui o protótipo de uma imagem cosmológica que teve uma grande difusão, a dos pilares cósmicos que sustentam o céu e ao mesmo tempo abrem a via para o mundo dos deuses. Até sua cristianização, os celtas e os germanos conservavam ainda o culto desses pilares sagrados. O Chronicon Lauricense Breve, escrito por volta de 800, conta que Carlos Magno, por ocasião de uma de suas guerras contra os Sachões, 772, mandou demolir, na cidade de Eresburg, o templo e o madeiro sagrado do famoso imenso daquele povo. Rodolfo de Fulda, c. 860, enfatiza que essa famosa coluna é a coluna do universo, sustentando quase todas as coisas universalis columna quasi sustinis hominia. Encontra-se a mesma imagem cosmológica entre os romanos, Horácio, Odes, 111, 3, na Índia Antiga, onde se fala do Skamba, o pilar cósmico, Rigveda, 1, 105, x, 89, 4 etc., e também entre os habitantes das Ilhas Canárias e em culturas tão afastadas como as do Kwakiutl, Colômbia Britânica, e a dos Nada de Flores, Indonésia. Os Kwakiutl acreditam que um poste de cobre atravessa os 3 níveis cósmicos, o mundo de baixo, a terra, o céu. No ponto onde o poste entra no céu encontra-se a porta do mundo do alto. A imagem visível desse pilar cósmico é, no céu, a Via Láctea. Mas essa obra dos deuses que é o universo é retomada e imitada pelos homens à escala deles. O Axis Mundi que se vê no céu, sob a forma da Via Láctea, tornou-se presente na casa cultual sob a forma de um poste sagrado.
É um tronco de cedro de 10 a 12 metros de comprimento, do qual mais da metade sai pelo telhado da casa cultual. Esse pilar desempenha um papel capital nas cerimônias, ele que confere uma estrutura cósmica à casa. Nas canções rituais, a casa é chamada de nosso mundo, e os candidatos à iniciação, que habitam nela, proclamam: estou no centro do mundo. Estou perto do pilar do mundo ético. A mesma assimilação do pilar cósmico oposto e sagrado, e da casa cultual ao universo, entre os nada de flores. O poste de sacrifício chama-se poste do céu, e acredita-se que o céu seja sustentado por ele. O centro do mundo. O grito do neófito Quaquiltl, estou no centro do mundo, revela a nós, de imediato, uma das mais profundas significações do espaço sagrado. Lá onde, por meio de uma hierofania, se efetuou a rotura dos níveis, operou-se ao mesmo tempo uma abertura em cima, o mundo divino, ou embaixo, as regiões inferiores, o mundo dos mortos. Os três níveis cósmicos, terra, céu, regiões inferiores, tornaram-se comunicantes. Como acabamos de ver, a comunicação às vezes é expressa por meio da imagem de uma coluna universal, axis mundi, que liga e sustenta o céu e a terra, e cuja base se encontra cravada no mundo de baixo, que se chama infernos. Essa coluna cósmica só pode situar-se no próprio centro do universo, pois a totalidade do mundo habitável espalha-se à volta dela. Temos, pois, de considerar uma sequência de concepções religiosas e imagens cosmológicas que são solidárias e se articulam num sistema, ao qual se pode chamar de sistema do mundo das sociedades tradicionais. A. Um lugar sagrado constitui uma ruptura na homogeneidade do espaço. B. Essa ruptura é simbolizada por uma abertura, pela qual se tornou possível a passagem de uma região cósmica a outra, do céu à terra e vice-versa, da terra para o mundo inferior. C. A comunicação com o céu é expressa indiferentemente por certo número de imagens referentes todas elas ao axis mundi, pilar, cf. A universalis coluna, escada, cf. A escada de Jacó, montanha, árvore, cipós etc. D. Em torno desse eixo cósmico estende-se o mundo, nosso mundo. Logo, o eixo encontra seu meio, no umbigo da Terra. É o centro do mundo. Um grande número de mitos, ritos e crenças diversas derivam desse sistema do mundo tradicional. Não é o caso de citá-los aqui. Parece-nos mais útil limitar-nos a alguns exemplos, escolhidos entre civilizações diferentes, e que podem nos fazer compreender o papel do espaço sagrado na vida das sociedades tradicionais, qualquer que seja, aliás, o aspecto particular sob o qual se apresente esse espaço, lugar santo, casa cultural, cidade, mundo. Encontramos por toda parte o simbolismo do centro do mundo, e é ele que, na maior parte dos casos, nos permite entender o comportamento religioso em relação ao espaço em que se vive. Comecemos por um exemplo que tem o mérito de nos revelar, de imediato, a coerência e a complexidade de um tal simbolismo, a montanha cósmica. Acabamos de ver que a montanha figura entre as imagens que exprimem a ligação entre o céu e a terra. Considera-se, portanto, que a montanha se encontra no centro do mundo. Com efeito, numerosas culturas falam-nos dessas montanhas, míticas ou reais, situadas no centro do mundo. É o caso do Meru, na Índia, de Araberezaiti, no Irã, da montanha mítica Monte dos Países, na Mesopotâmia, de Gerizim, na Palestina, que se chamava aliás umbigo da terra. Visto que a montanha sagrada é um axis mundi que liga a terra ao céu, ela toca de algum modo o céu e marca o ponto mais alto do mundo. Daí resulta, pois, que o território que a cerca, e que constitui o nosso mundo, é considerado como a região mais alta. É o que proclama a tradição israelita. A Palestina, sendo a região mais elevada, não foi submersa pelo dilúvio. Segundo a tradição islâmica, o lugar mais elevado da terra é a Kaaba,
pois a estrela polar testemunha que ela se encontra defronte do centro do céu. Para os cristãos, é o Gólgota que se encontra no cume da montanha cósmica. Todas essas crenças exprimem um mesmo sentimento, que é profundamente religioso. Nosso mundo é uma terra santa porque é o lugar mais próximo do céu, porque daqui, dentre nós, pode-se atingir o céu. Nosso mundo é, pois, um lugar alto. Em termos cosmológicos, essa concepção religiosa traduz-se pela projeção do território privilegiado que é o nosso no cume da montanha cósmica. As especulações posteriores tiraram toda sorte de conclusões, por exemplo a que acabamos de ver a propósito da Palestina, que a Terra Santa não foi submersa pelo dilúvio. O mesmo simbolismo do centro explica outras séries de imagens cosmológicas e crenças religiosas, entre as quais vamos reter as mais importantes. A. As cidades santas e os santuários estão no centro do mundo. B. Os templos são réplicas da montanha cósmica e, consequentemente, constituem a ligação por excelência entre a terra e o céu. C. Os alicerces dos templos mergulham profundamente nas regiões inferiores. Alguns exemplos serão suficientes. Em seguida trataremos de integrar todos esses diversos aspectos de um mesmo simbolismo. Veremos então mais claramente como são coerentes essas concepções tradicionais do mundo. A capital do soberano chinês perfeito encontra-se no centro do mundo. Aí, no dia do solstício do verão, ao meio-dia, o gnomo não deve ter sombras. É surpreendente encontrar o mesmo simbolismo aplicado ao Templo de Jerusalém. O rochedo sobre o qual se erguia o templo era o umbigo da terra. O peregrino islandês Nicolau de Tvera, que visitara Jerusalém no século XIII, escreveu acerca do Santo Sepulcro: é ali o meio do mundo, ali, no dia do solstício do verão, a luz do sol cai perpendicular do céu. A mesma concepção no Irã, a região iraniana, Ariano Vajab, é o centro e o coração do mundo. Tal como o coração se encontra no meio do corpo, o país do Irã é mais precioso que todos os demais países porque está situado no meio do mundo. É por isso que a Jerusalém dos iranianos, por se encontrar no centro do mundo, era reputada como o lugar original do poder real e, ao mesmo tempo, a cidade onde Zaratustra nascera. Quanto à assimilação dos templos às montanhas cósmicas e a sua função de ligação entre a terra e o céu, testemunham nos próprios nomes das torres e dos santuários babilônios. Chamam-se Monte da Casa, Casa do Monte de todas as terras, Monte das Tempestades, ligação entre o céu e a terra, etc. A Zikurat era, propriamente falando, uma montanha cósmica. Os 7 andares representavam 7 seus planetários. Subindo-os, o sacerdote ascendia ao cume do universo. Um simbolismo análogo explica a enorme construção do Templo de Borobudur, em Java, erigido como uma montanha artificial. Sua escalada equivale a uma viagem estântica ao centro do mundo. Atingindo o terraço superior, o peregrino realiza uma rotura de nível, penetra numa região pura, que transcende o mundo profano. Dunaki, ligação entre o céu e a terra, era um nome que se aplicava a vários santuários babilônios, em Nippur, Larsa, Sipar, etc. Babilônia tinha inúmeros nomes, entre os quais Casa da Base do Céu e da Terra, ligação entre o céu e a terra. Mas é ainda em Babilônia que se fazia a ligação entre a terra e as regiões inferiores, porque a cidade havia sido construída sobre Babapsu, a porta de Apsu, designando Apsa as águas do caos anterior à criação. Encontra-se a mesma tradição entre os hebreus. O rochedo do Templo de Jerusalém penetrava profundamente o Tebom, o equivalente hebraico de Apsu. E tal como na Babilônia havia a porta de Apsu, o rochedo do Templo de Jerusalém tapava a boca de Tebom. O Apsu, o Teon simbolizam ao mesmo tempo o caos aquático, a modalidade pré-formal da matéria cósmica, e o mundo da morte, de tudo o que precede a vida e a sucede. A porta de Apsu e o rochedo que oculta a boca de Teon designa-me não somente o ponto de intersecção, e portanto de comunicação,
entre o mundo inferior e a Terra, mas também a diferença de regime ontológico entre esses dois planos cósmicos. A ruptura de nível entre Teon e o rochedo do templo que lhe fecha a boca, passagem do virtual ao formal, da morte à vida. O caos aquático que precedeu a criação simboliza ao mesmo tempo a regressão amorfa efetuada pela morte, o regresso à modalidade larvar da existência. De certo ponto de vista, as regiões inferiores são comparáveis às regiões desérticas e desconhecidas que cercam o território habitado, o mundo de baixo, por cima do qual se estabelece firmemente nosso cosmos, corresponde ao caos que se estende junto às suas fronteiras. Nosso mundo situa-se sempre no centro. De tudo o que acabamos de dizer resulta que o verdadeiro mundo se encontra sempre no meio, no centro, pois é aí que há ruptura de nível, comunicação entre as três zonas cósmicas. Trata-se sempre de um cosmos perfeito, seja qual for sua extensão. Toda uma região, por exemplo, a Palestina, uma cidade, Jerusalém, um santuário, o Templo de Jerusalém, representam indiferentemente uma imago mundi. Flávio José escreveu, a propósito do simbolismo do templo, que o pátio figurava o mar, quer dizer, as regiões inferiores, o santuário representava a terra, e o santo dos santos, o céu, ante. Jude 3, 7, 7. Verifica-se pois que a imago mundi, assim como o centro, se repete no interior do mundo habitado. A Palestina, Jerusalém e o Templo de Jerusalém representam cada um e ao mesmo tempo a imagem do universo e o centro do mundo. Essa multiplicidade de centros e essa reiteração da imagem do mundo a escalas cada vez mais modestas constituem uma das notas específicas das sociedades tradicionais. Parece-nos que se impõe uma conclusão: o homem religioso desejava viver o mais perto possível do centro do mundo. Sabia que o seu país se encontrava efetivamente no meio da Terra. Sabia também que sua cidade constituía o umbigo do universo e, sobretudo, que o templo ou o palácio eram verdadeiros centros do mundo, mas queria também que sua própria casa se situasse no centro e que ela fosse uma imago mundi. E, como vamos ver, acreditava-se que as habitações situavam-se de fato no centro do mundo e reproduziam, em escala microcósmica, o universo. Em outras palavras, o homem das sociedades tradicionais só podia viver num espaço aberto para o alto, onde a ruptura de nível estava simbolicamente assegurada e a comunicação com outro mundo, o mundo transcendental, era ritualmente possível. O santuário, o centro por excelência, estava ali, perto dele, na sua cidade, e a comunicação com o mundo dos deuses era-lhe afiançada pela simples entrada no templo. Mas o homem religioso sentia a necessidade de viver sempre no centro, tal como os Ashilpa, que, como vimos, traziam sempre consigo o poste sagrado, o axis mundi, a fim de não se afastarem do centro e permanecerem em comunicação com o mundo supraterrestre. Numa palavra, sejam quais forem as dimensões do espaço que lhe é familiar e no qual ele se sente situado, seu país, sua cidade, sua aldeia, sua casa a traço, o homem religioso experimenta a necessidade de existir sempre num mundo total e organizado, num cosmos. Um universo origina-se a partir do seu centro, estende-se a partir de um ponto central que é como seu umbigo. É assim que, segundo o Rig Veda, X 149, nasce e se desenvolve o universo, a partir de um núcleo, de um ponto central. A tradição judaica é ainda mais explícita: o Santíssimo criou o mundo como um embrião. Tal como o embrião cresce a partir do umbigo, do mesmo modo Deus começou a criar o mundo pelo umbigo e a partir daí difundiu-se em todas as direções. E visto que o umbigo da terra, o centro do mundo é a Terra Santa, Yoma afirma, o mundo foi criado a começar por Sion 3. Rabi Ben Gurion disse do rochedo de Jerusalém que ele se chama a pedra angular da terra, quer dizer, o umbigo da terra, pois foi a partir dali que toda a terra se desenvolveu. Por outro lado, uma vez que a criação do homem é uma réplica da cosmogonia,
Daí resulta que o primeiro homem foi fabricado no umbigo da terra, tradição mesopotâmica, no centro do mundo, tradição iraniana, no paraíso situado no umbigo da terra ou em Jerusalém, tradições judaico-cristãs. E nem podia ser de outra forma, aliás, pois o centro é justamente o lugar onde se efetua uma ruptura de nível, onde o espaço se torna sagrado, real por excelência. Uma criação implica superabundância de realidade, ou, em outras palavras, uma irrupção do sagrado no mundo. Segue-se daí que toda construção ou fabricação tem como modelo exemplar a cosmogonia. A criação do mundo torna-se o arquétipo de todo gesto criador humano, seja qual for seu plano de referência. Já vimos que a instalação num território reitera a cosmogonia. Agora, depois de termos captado o valor cosmogônico do centro, compreendamos melhor por que todo estabelecimento humano repete a criação do mundo a partir de um ponto central, o umbigo. Da mesma forma que o universo se desenvolve a partir de um centro e se estende na direção dos 4 pontos cardeais, assim também a aldeia se constitui a partir de um cruzamento. Em Bali, tal como em certas regiões da Ásia, quando se empreende a construção de uma nova aldeia, procura-se um cruzamento natural, onde se cortam perpendicularmente 2 caminhos. O quadrado construído a começar de um ponto central é uma imago mundi. A divisão da aldeia em 4 setores, que implica aliás uma partilha similar da comunidade, corresponde à divisão do universo em 4 horizontes. No meio da aldeia deixa-se muitas vezes um espaço vazio, ali se erguerá mais tarde a casa cultual, cujo telhado representa simbolicamente o céu. Em alguns casos, o céu é indicado pelo cume de uma árvore ou pela imagem de uma montanha. Sobre o mesmo eixo perpendicular encontra-se, na outra extremidade, o mundo dos mortos, simbolizado por certos animais, serpente, crocodilo etc., ou pelos ideogramas das Trevashi. O simbolismo cósmico da aldeia é retomado na estrutura do santuário ou da casa cultual. Em Waropin, na Nova Guiné, a casa dos homens encontra-se no meio da aldeia. O telhado representa a abóbada celeste. As 4 paredes correspondem às 4 direções do espaço. Em Seron, a pedra sagrada da aldeia simboliza o céu, e as 4 colunas de pedra que a sustentam encarnam os 4 pilares que sustentam o céu. Encontram-se concepções análogas entre as tribos algonquinas e Sioux. A cabana sagrada, onde se realizam as iniciações, representa o universo. O teto da cabana simboliza a cúpula celeste, o soalho representa a terra, as 4 paredes as 4 direções do espaço cósmico. A construção ritual do espaço é sublinhada por um triplo simbolismo. As 4 portas, as 4 janelas e as 4 cores significam os 4 pontos cardeais. A construção da cabana sagrada repete assim a cosmogonia, pois esta casinha representa o mundo. Não é surpreendente encontrar uma concepção similar na Itália antiga entre os antigos germanos. Trata-se, em suma, de uma ideia arcaica e muito difundida. A partir de um centro projetam-se os 4 horizontes nas 4 direções cardeais. O mundus romano era uma fossa circular, dividida em 4. Era ao mesmo tempo a imagem do cosmos e o modelo exemplar do habitat humano. Sugeriu-se com razão que a Roma quadrata deve ser entendida não como tendo a forma de um quadrado, mas como sendo dividida em 4. O mundus era evidentemente equiparado ao ompalos, ao umbigo da terra. A cidade, urbis, situava-se no meio do orbis terrarum. Demonstra-se, assim, que ideias similares explicam a estrutura das aldeias e das cidades germânicas. Em contextos culturais extremamente variados, reencontramos sempre o mesmo esquema cosmológico e a mesma encenação ritual. A instalação num território equivale à fundação de um mundo. Cidade, cosmos. Visto que nosso mundo é um cosmos, qualquer ataque exterior ameaça transformá-lo em caos. E dado que nosso mundo foi fundado pela imitação da obra exemplar dos deuses, a cosmogonia,
Os adversários que o atacam são equiparados aos inimigos dos deuses, aos demônios, e sobretudo ao arquidemônio, o dragão primordial vencido pelos deuses nos primórdios dos tempos. O ataque de nosso mundo equivale a uma desforra do dragão mítico, que se rebela contra a obra dos deuses, o cosmos, e se esforça por reduzir ao nada. Os inimigos enfileiram-se entre as potências do caos. Toda destruição de uma cidade equivale a uma regressão ao caos. Toda a vitória contra o atacante reitera a vitória exemplar do Deus contra o dragão, quer dizer, contra o caos. É por essa razão que o faraó era assimilado ao deus Ra, vencedor do dragão Apopis, ao passo que seus inimigos eram identificados a esse dragão mítico. Dario considerava-se um novo Traetaona, herói mítico iraniano de quem se dizia ter matado um dragão de 3 cabeças. Na tradição judaica, os reis pagãos eram apresentados sob os traços do dragão, tal é o Nabucodonosor descrito por Jeremias 51:34, e o Pompeu apresentado nos Salmos de Salomão, X 29. Conforme ainda teremos ocasião de ver, o dragão é a figura exemplar do monstro marinho, da serpente primordial, símbolo das águas cósmicas, das trevas, da noite e da morte, numa palavra, do amorfo e do virtual, de tudo que ainda não tem uma forma. O dragão teve de ser vencido e esquartejado pelo Deus para que o cosmos pudesse vir à luz. Foi do corpo do monstro marinho Tiamat que Marduk deu forma ao mundo. Jeová criou o universo depois da vitória contra o monstro primordial Raab. Mas, como veremos, essa vitória do Deus sobre o dragão deve ser repetida simbolicamente todos os anos, pois todos os anos o mundo deve ser criado de novo. Da mesma maneira, a vitória do Deus contra as forças das trevas, da morte e do caos repete-se a cada vitória da cidade contra os invasores. É muito provável que as defesas dos lugares habitados e das cidades tenham sido, no começo, defesas mágicas. Essas defesas, fossas, labirintos, muralhas etc., eram dispostas a fim de impedir a invasão dos demônios e das almas dos mortos mais do que o ataque dos humanos. No norte da Índia, na época de uma epidemia, descreve-se em volta da aldeia um círculo destinado a interdizer aos demônios da doença a entrada no recinto. No ocidente, na Idade Média, os muros das cidades eram consagrados ritualmente como uma defesa contra o demônio, a doença e a morte. Aliás, o pensamento simbólico não encontra nenhuma dificuldade em assimilar o inimigo humano ao demônio e à morte. Afinal, o resultado dos ataques, sejam demoníacos ou militares, é sempre o mesmo: a ruína, a desintegração, a morte. Notemos que nos nossos dias ainda são utilizadas as mesmas imagens quando se trata de formular os perigos que ameaçam certo tipo de civilização. Fala-se do caos, de desordem, das trevas onde nosso mundo se afundará. Todas essas expressões significam a abolição de uma ordem, de um cosmos, de uma estrutura orgânica, e a reimersão num estado fluido, amorfo, enfim, caótico. Isto prova, ao que parece, que as imagens exemplares sobrevivem ainda na linguagem e nos estribilhos do homem não religioso. Algo da concepção religiosa do mundo prolonga-se ainda no comportamento do homem profano, embora ele nem sempre tenha consciência dessa herança imemorial. Assumir a criação do mundo. Sublinhemos a diferença radical que se assinala entre os dois comportamentos, tradicional, religioso, e profano, relativamente à morada humana. Seria inútil insistir sobre o valor e a função da habitação nas sociedades industriais, são suficientemente bem conhecidos. Segundo a fórmula de um célebre arquiteto contemporâneo, Le Corbusier, a casa é uma máquina para habitar. A linha C, portanto, entre as inúmeras máquinas fabricadas em série nas sociedades industriais. A casa ideal do mundo moderno deve ser, antes de tudo, funcional, quer dizer, deve permitir aos homens trabalharem e repousarem a fim de assegurarem o trabalho.
Pode-se mudar a máquina de habitar tão frequentemente quanto se troca uma bicicleta, uma geladeira ou um carro. Pode-se, igualmente, mudar da cidade ou província natais, sem nenhum outro inconveniente além daquele que decorre da mudança de clima. Não cabe no nosso tema descrever a história da lenta dessacralização da morada humana. Esse processo faz parte integrante da gigantesca transformação do mundo assumida pelas sociedades industriais, transformação que se tornou possível pela dessacralização do cosmos, a partir do pensamento científico e, sobretudo, das descobertas sensacionais da física e da química. Mais tarde, teremos ocasião de indagar se essa secularização da natureza é realmente definitiva, se não há nenhuma possibilidade, para o homem não religioso, de reencontrar a dimensão sagrada da existência no mundo. Como acabamos de ver, e como veremos ainda melhor nas páginas seguintes, algumas imagens tradicionais, alguns traços da conduta do homem arcaico persistem ainda no estado de sobrevivências, mesmo nas sociedades mais industrializadas. Mas o que nos interessa no momento é mostrar, no estado puro, o comportamento religioso em relação à habitação e esclarecer a concepção do mundo que ele implica. Instalar-se num território, construir uma morada pede, conforme vimos, uma decisão vital, tanto para a comunidade como para o indivíduo. Trata-se de assumir a criação do mundo que se escolheu habitar. É preciso, pois, imitar a obra dos deuses, a cosmogonia. Mas isso nem sempre é fácil de fazer, pois existem também cosmogonias trágicas, sangrentas. Como imitador dos gestos divinos, o homem deve reiterá-las. Se os deuses tiveram de espancar e esquartejar um monstro marinho ou ser primordial para poderem criar a partir dele o mundo, o homem, por sua vez, deve imitar essa ação quando constrói seu mundo próprio, a cidade ou a casa. Daí a necessidade de sacrifícios sangrentos ou simbólicos por ocasião das construções, as inúmeras formas de Balopfer, acerca do qual teremos ocasião de dizer mais tarde algumas palavras. Seja qual for a estrutura de uma sociedade tradicional, seja uma sociedade de caçadores, pastores, agricultores, ou uma sociedade que já se encontre no estágio da civilização urbana a habitação é sempre santificada, pois constitui uma imago mundi, e o mundo é uma criação divina. Mas existem várias maneiras de equiparar a morada ao cosmos, justamente porque existem vários tipos de cosmogonia. Para nosso propósito, basta-nos distinguir dois meios de transformar ritualmente a morada, tanto o território como a casa, em cosmos, quer dizer, de lhe conferir o valor de imago mundi, assimilando ao cosmos pela projeção dos quatro horizontes a partir de um ponto central, quando se trate de uma aldeia, ou pela instalação simbólica do axis mundi quando se trate da habitação familiar, repetindo, mediante um ritual de construção, o ato exemplar dos deuses, graças ao qual o mundo tomou o nascimento do corpo de um dragão marinho ou de um gigante primordial. Não nos incumbe discutir aqui a diferença radical de concepção do mundo entre esses dois meios de santificar a morada, nem seus pressupostos histórico-culturais. Basta dizer que o primeiro meio, ou seja, a cosmização de um espaço pela projeção dos horizontes ou pela instalação do axis mundi, e atestado já nos estágios mais arcaicos de cultura, por exemplo, o poste calvano dos australianos a Shilpa, ao passo que o segundo meio parece ter sido inaugurado na cultura das Urfanzer. O que interessa a nossa investigação é o fato de que, em todas as culturas tradicionais, a habitação comporta um aspecto sagrado pelo próprio fato de refletir o mundo. Com efeito, a morada das populações primitivas árticas, norte-americanas e norte-asiáticas apresenta um poste central que é assimilado ao axis mundi, quer dizer, ao pilar cósmico à árvore do mundo, que, como vimos, ligam a terra ao céu. Em outras palavras, na própria estrutura da habitação revela-se o simbolismo cósmico. A casa é uma imago mundi.
O céu é concebido como uma imensa tenda sustentada por um pilar central. A estaca da tenda ou o poste central da casa são assimilados aos pilares do mundo e designados por este nome. Esse poste central tem um papel ritual importante. É na sua base que tem lugar os sacrifícios em honra do Ser Supremo Celestial. O mesmo simbolismo conservou-se entre os pastores criadores de gado da Ásia Central, mas, como a habitação de teto cônico com um pilar central foi substituída aqui pela aorte, a função mítico-ritual do pilar é atribuída à abertura superior de evacuação da fumaça. Tal como o poste igual Axis Mundi, a árvore desprovida de ramos cujo cimo sai pela abertura superior da aorte, e que simboliza a árvore cósmica, é concebida como uma escada que conduz ao céu. Os xamãs trepam por ela na sua viagem celeste. E é pela abertura superior que saem os xamãs. Encontra-se ainda o pilar sagrado, erguido no meio da habitação, na África, entre os povos amitas e amitoides. Concluindo, toda morada situa-se perto do Axis Mundi, pois o homem religioso só pode viver implantado na realidade absoluta. Cosmogonia e Baopfer. Uma concepção similar encontra-se também numa cultura altamente evoluída como a da Índia, mas neste caso apresenta-se igualmente a outra maneira de equiparar a casa ao cosmos, acerca da qual já dissemos algumas palavras. Com efeito, antes de os pedreiros colocarem a primeira pedra, o astrólogo indica-lhes o ponto dos alicerces que se situa acima da serpente que sustenta o mundo. Um mestre de obras talha uma estaca e a enterra no solo, exatamente no ponto designado, a fim de fixar bem a cabeça da serpente. Uma pedra de base é colocada em seguida por cima da estaca. A pedra angular encontra-se assim exatamente no centro do mundo. Mas, por outro lado, o ato de fundação repete o ato cosmogônico, enterrar a estaca na cabeça da serpente e fixá-la e incitar o gesto primordial de Sumão de Indra, quando este último, conforme diz o Rig Veda, feriu a serpente no seu antro e 17:9, e cortou-lhe a cabeça com seus raios. 52:10. Como já dissemos, a serpente simboliza o caos, o amorfo, o não manifestado. Decapitá-lo equivale a um ato de criação, passagem do virtual e do amorfo ao formal. Lembremos-nos de que foi do corpo de um monstro marinho primordial, Tiamat, que o deus Marduk deu forma ao universo. Essa vitória era simbolicamente reiterada todos os anos, visto que todos os anos se renovava o cosmos. Mas o ato exemplar da vitória divina era igualmente repetido por ocasião de qualquer construção, pois toda nova construção reproduzia a criação do mundo. Esse segundo tipo de cosmogonia é muito mais complexo e não faremos aqui mais do que esboçá-lo. Mas é importante mencioná-lo porque, em última instância, é uma tal cosmogonia que se relacionam às inúmeras formas do Baupferist e não é, em suma, mais do que uma imitação, muitas vezes simbólica, do sacrifício primordial que o deu nascimento ao mundo. Com efeito, a partir de um determinado tipo de cultura, o mito cosmogônico explica a criação pela morte de um gigante, Ymir na mitologia germânica, Purusa na mitologia indiana, Penaku na China, seus órgãos dão nascimento às diferentes regiões cósmicas. Segundo outros grupos de mitos, não é somente o cosmos que nasce na sequência da imolação de um ser primordial e da sua própria substância, mas também as plantas alimentares, as raças humanas ou as diferentes classes sociais. É desse tipo de mitos cosmogônicos que dependem os Baupfer. Sabe-se que, para durar, uma construção casa, templo, obra técnica etc., deve ser animada, quer dizer, receber uma vida e uma alma. O traslado da alma só é possível mediante um sacrifício sangrento. A história das religiões, a etnologia, o folclore apresentam inúmeras formas de Baupfer, isto é, sacrifícios sangrentos ou simbólicos em proveito de uma construção. No sudeste da Europa, esses ritos e crenças deram origem a admiráveis baladas populares, que põem em cena o sacrifício da mulher do mestre de obras,
para que se possa acabar uma construção, por exemplo, as baladas da Ponte de Arta, na Grécia, do Mosteiro Argeș, na Romênia, da cidade de Scutari, na Iugoslávia, etc. Já dissemos bastante acerca do significado religioso da morada humana para que certas conclusões se imponham por si mesmas. Tal como a cidade ou santuário, a casa é santificada, em parte ou na totalidade, por um simbolismo ou um ritual cosmológicos. É por essa razão que se instalar em qualquer parte, construir uma aldeia ou simplesmente uma casa representa uma decisão grave, pois isso compromete a própria existência do homem. Trata-se, em suma, de criar seu próprio mundo e assumir a responsabilidade de mantê-lo e renová-lo. Não se muda de ânimo leve de morada, porque não é fácil abandonar seu mundo. A habitação não é um objeto, uma máquina para habitar, é o universo que o homem construiu para si imitando a criação exemplar dos deuses, a cosmogonia. Toda construção e toda inauguração de uma nova morada equivalem de certo modo a um novo começo, a uma nova vida. E todo começo repete o começo primordial, quando o universo viu pela primeira vez a luz do dia. Mesmo nas sociedades modernas, tão fortemente dessacralizadas, as festas e os regozijos que acompanham a instalação numa nova morada guardam ainda a reminiscência da exuberância festiva que marcava, outrora, o incipit vitae nova. Dado que a morada constitui uma imago mundi, ela se situa simbolicamente no centro do mundo. A multiplicidade, até mesmo a infinidade dos centros do mundo não traz quaisquer dificuldades para o pensamento religioso. Porque não se trata do espaço geométrico, mas de um espaço existencial e sagrado, que apresenta uma estrutura totalmente diferente que é suscetível de uma infinidade de rupturas e, portanto, de comunicações com o transcendente. Vimos o significado cosmológico e o papel ritual da abertura superior nas diferentes formas de habitação. Em outras culturas, esses significados cosmológicos e funções rituais são atribuídos à chaminé igual ao orifício da fumaça, e à parte do teto que se encontra acima do ângulo sagrado e que se retira ou até se quebra, em caso de agonia prolongada. Quando nos ocuparmos da correspondência cosmos-casa-corpo humano, teremos ocasião de mostrar o profundo significado desta rotura do telhado. Por ora, lembremos que os santuários mais antigos eram a céu aberto ou apresentavam uma abertura no teto, era o olho da cúpula, simbolizando a rotura dos níveis, a comunicação com o transcendente. A arquitetura sacra não faz mais portanto do que retomar e desenvolver o simbolismo cosmológico já presente na estrutura das habitações primitivas. A habitação humana, por sua vez, fora precedida cronologicamente pelo lugar santo provisório, pelo espaço provisoriamente consagrado e cosmizado, lembremos os australianos a Shilpa. Isso é o mesmo que dizer que todos os símbolos e rituais concernentes aos templos, as cidades e as casas derivam, em última instância, da experiência primária do espaço sagrado. Templo, basílica, catedral. Nas grandes civilizações orientais, da Mesopotâmia e do Egito à China e à Índia, o templo recebeu uma nova e importante valorização. Não é somente uma imago mundi, mas também a reprodução terrestre de um modelo transcendente. O judaísmo herdou essa concepção paleoriental do templo como a cópia de um arquétipo celeste. É provável que tenhamos nessa ideia uma das últimas interpretações que o homem religioso deu à experiência primária do espaço sagrado em oposição ao espaço profano. Por isso nos é necessário insistir um pouco nas perspectivas abertas por essa nova concepção religiosa. Lembremos o essencial do problema. Se o templo constitui uma imago mundi, é porque o mundo, como obra dos deuses, é sagrado. Mas a estrutura cosmológica do templo permite uma nova valorização religiosa, lugar santo por excelência, casa dos deuses. O templo ressantifica continuamente o mundo, uma vez que o representa e o contém ao mesmo tempo. Definitivamente, é graças ao templo que o mundo é ressantificado na sua totalidade.
Seja qual for seu grau de impureza, o mundo é continuamente purificado pela santidade dos santuários. Uma outra ideia surge com base nessa diferença ontológica que se impõe cada vez mais entre o cosmos e sua imagem santificada, que é o templo. É a ideia de que a santidade do templo está ao abrigo de toda a corrupção terrestre, e isto pelo fato de que o projeto arquitetônico do templo é a obra dos deuses e, por consequência, encontra-se muito perto dos deuses, no céu. Os modelos transcendentes dos templos gozam de uma existência espiritual, incorruptível, celeste. Pela graça dos deuses, o homem acede à visão fulgurante desses modelos e esforça-se em seguida por reproduzi-los na terra. O rei babilônio Gudea viu em sonhos a deusa Nidaba, que lhe mostrava um painel sobre o qual se encontravam mencionadas as estrelas benéficas, e um deus revelou-lhe o projeto do templo. Senaqueribe construiu Nínive segundo o projeto estabelecido desde tempos muito remotos na configuração do céu. Isto não só quer dizer que a geometria celeste tornou possíveis as primeiras construções, mas, sobretudo, que os modelos arquitetônicos, encontrando-se no céu, participavam da sacralidade uraniana. Para o povo de Israel, os modelos do tabernáculo, de todos os utensílios sagrados e do templo foram criados por Jeová desde a eternidade, e foi Jeová que os revelou aos seus eleitos, para que fossem reproduzidos sobre a terra. Dirige-se a Moisés nestes termos: construireis o tabernáculo com todos os utensílios, exatamente segundo o modelo que te vou mostrar. Êxodo 25, 8-9. Vê e fabrica todos esses objetos conforme o modelo que te hei mostrado na montanha Iri. 25:40. Quando Davi dá a seu filho Salomão o projeto dos edifícios do templo, do tabernáculo e de todos os utensílios, afiança-lhe que tudo aquilo se encontra exposto num escrito da mão do Eterno, que me facultou o entendimento disso. Crônicas 28:19. Ele viu, pois, o modelo celeste criado por Jeová desde o começo dos tempos. É o que Salomão proclama: ordenaste-me que construísse o templo em teu santíssimo nome e um altar na cidade onde habitas, segundo o modelo da tenda santa que tu havias preparado desde o princípio. Sabedoria 9:8. A Jerusalém celeste foi criada por Deus ao mesmo tempo que o paraíso, portanto em a eterno. A cidade de Jerusalém não era senão a reprodução aproximativa do modelo transcendente. Podia ser maculada pelo homem, mas seu modelo era incorruptível, porque não estava implicado no tempo. A construção que atualmente se encontra no meio de vós não é aquela que foi revelada por mim, a que estava pronta desde o tempo em que me decidi a criar o paraíso, e que mostrei a Adão antes do seu pecado. Apocalipse de Baruque 2:4-3:7. A Basílica Cristã, e mais tarde a Catedral, retoma e prolonga todos esses simbolismos. Por um lado, a Igreja é concebida como imitação da Jerusalém celeste, e isto desde a antiguidade cristã. Por outro lado, reproduz igualmente o paraíso ou um mundo celeste. Mas a estrutura cosmológica do edifício sagrado persiste ainda na consciência da cristandade. É evidente, por exemplo, na Igreja Bizantina. As quatro partes do interior da Igreja simbolizam as quatro direções do mundo. O interior da Igreja é o universo. O altar é o paraíso, que foi transferido para o Oriente. A porta imperial do altar denomina-se também Porta do Paraíso. Na semana da Páscoa permanece aberta durante todo o serviço divino. O sentido desse costume expressa-se claramente no cânon pascal. Cristo ressurgiu do túmulo e abriu-nos as portas do paraíso. O Ocidente, ao contrário, é a região de escuridão, da tristeza, da morte, a região das moradas eternas dos mortos, que aguardam a ressurreição do juízo final. O meio do edifício da igreja representa a terra. Segundo a representação de Cosmas Indicopleustes, a terra é quadrada e limitada por quatro paredes, rematadas por uma cúpula. As quatro partes do interior da igreja simbolizam as quatro direções do mundo. Como imagem do mundo,
A Igreja Bizantina encarna e santifica o mundo. Algumas conclusões. Dentre os milhares de exemplos que estão à disposição do historiador das religiões, citamos um número bastante reduzido, mas suficiente para mostrar as variedades da experiência religiosa do espaço. Escolhemos esses exemplos em culturas e épocas diferentes, para apresentarmos ao menos as expressões mitológicas mais importantes e as encenações rituais relacionadas.